Em Apocalipse capítulo 21, o tema do texto que diz o seguinte, a palavra de Deus: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Muito bem, continue com esse texto aberto. Meus irmãos, esse texto bíblico, ele vai tratar exatamente sobre promessa. A gente sabe que o livro de Apocalipse foi uma revelação que Deus deu a João, ao apóstolo João, no momento em que ele estava enfrentando uma perseguição. Ele estava isolado numa ilha. E dentro das revelações que Deus concede ao apóstolo João, nós iremos perceber que houve mensagens às 7 igrejas da Ásia, mas houve revelação de como será a vida plena. E observe esta palavra, vida plena. Por mais que a gente adore num culto, nunca será igual como nós vamos estar na eternidade. Um dia a irmã disse assim: eu fui para um culto, e o culto foi tão abençoado, pastor, que foi céu na terra. É claro, os céus vêm à terra, mas o melhor culto que você já cultuou em toda a sua história aqui, não há como se comparar como vai ser na glória. Vai ser coisa extraordinária. Quem crer dá um amém bem forte em nome de Jesus. Porque tudo que nós fizemos aqui vamos fazer em parte. O apóstolo Paulo diz assim: porque em parte profetizamos, porque em parte conhecemos, porque em parte nós adoramos. Não adoramos de forma plena, não adoramos de forma completa. O apóstolo Paulo diz que há um véu ainda entre nós, não é? E a eternidade. Existe um véu, e esse véu vai ser rompido de uma vez para sempre. Então observe que João começa a revelar o que é que está além do véu. Enquanto estivermos aqui, há um véu que separa. Há uma coisa que vivemos não de forma plena e completa. E alguém pode dizer: mas Jesus já morreu, já nós não fomos alcançados. Claro que nós fomos alcançados, mas esta nossa caminhada ainda não é a vida plena completa. Mas aí João revela, Deus revela ao apóstolo João como será esta vida plena. E há um hino que diz assim: você já imaginou, irmão, como será na glória? Se aqui é bom festa, se aqui é bom adorar, se aqui é bom nós nos alegrarmos na presença de Deus, muito melhor será lá nos céus, na eternidade. Quem pode dar um glória para o Senhor nesta hora? Será muito melhor, coisa extraordinária. E João começa, meus irmãos, minhas irmãs, descrever como vai ser esta realidade de uma vida plena. E eu gostaria de pontuar a princípio que esta vida plena revela alguns princípios. Primeiro é que aquilo que é realidade hoje deixará de existir. Observe que quando nós começamos a ler o capítulo de número 21, há uma expressão que diz assim: que o Senhor fará nova todas as coisas, e aquilo que não será mais, ou aquilo que é realidade vai deixar de ser realidade. Algumas coisas fazem parte da realidade do homem, algumas coisas fazem parte da realidade da igreja. Somos crentes, mas não deixamos de sofrer. Somos crentes, mas não deixamos de chorar. Jesus nunca prometeu aqui nesta vida que você não choraria mais. Somos crentes, mas às vezes as lágrimas descem dos nossos olhos. Somos crentes, mas temos que enfrentar constantemente a realidade da morte. Por quê? Porque isso é uma realidade. Sofrimento é uma realidade. Clamor é uma realidade. A morte é uma realidade. Tem um cemitério ali. Essas coisas fazem parte da nossa realidade. E a igreja, ela não está ausente dessa realidade. Mas eu quero dizer, nesta noite da festa,
dos vozes do deserto, que está escrita aqui na palavra, que esta realidade de hoje vai chegar um dia que ela vai deixar de existir, porque o Senhor fará nova todas as coisas. Alabacamanaya Shuriandarabana. Todas essas coisas que é reais vão deixar de existir. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que diz assim: eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. E as coisas que existem deixarão de existir. O Deus que tem o controle da história. João disse assim: aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que dá a primeira palavra, mas aquele que dá a última palavra, aquele que controla a história. Ele diz assim: aquilo que é deixará de ser, porque eu farei nova todas as coisas. O Senhor fará nova todas as coisas. É a primeira coisa que a gente aprende aqui. A realidade da vida deixará de ser real na eternidade. Passou, tem um que diz assim: passou, e vai passar mesmo. E aí a outra coisa que a gente aprende nesse texto é que ele diz que João mostra que há uma grande distância entre nós e Deus. Por mais que a igreja ela trabalha a intimidade do crente, mas essa intimidade ainda é limitada. Por mais que o culto nos leve a uma dimensão profunda, mas ainda é limitada. Alguém diz assim: eu fui para um culto e eu nunca senti tanto Deus como eu senti naquele dia, mas ainda é limitado. Eu tive uma revelação de Deus e Deus se revelou para mim, e eu vi um homem de branco, ele se manifestou e começa a descrever a forma como Deus revelou, mas ainda é limitado. Porque segundo João diz que há uma distância. E aí uma das coisas que ele recebe como revelação é que há um rompimento nessa distância. Ele diz assim: o mar não mais existe. Ou seja, a distância que existe deixará de existir. Aqui a gente precisa de templo para cultuar, né? Porque ninguém tem que ter um lugar específico para cultuar, um lugar reservado para cultuar. Mas lá nessa eternidade revelada não vai precisar de templo, não vai precisar de santuário. A Bíblia diz que o próprio Deus será o santuário, e nós seremos tão íntimos dele que ele estará em nós e nós estaremos nele. E ele dirá o seguinte: eis o meu tabernáculo entre os homens. Ou seja, o próprio Deus, nós habitaremos em Deus e Deus habitará em nós de forma plena. Você está entendendo? Dá um glória a Deus bem forte. O Senhor está dizendo assim: olha, eu vou acabar com a distância. Vocês vão viver plenamente aquilo que eu preparei para vocês. Se prepare, porque a hora é chegada. E eu nunca vi o momento do arrebatamento estar tão próximo como os dias de hoje. Te prepara, irmão, a hora da partida está chegando. Quem estiver preparado vai estar com o Senhor nas bordas. A noiva vai chegar lá diante do Senhor. Quem pode levantar a mão e dar uma glória para o Senhor? Dá um toque aí no irmão, toca nele, diga: a hora da partida está chegando. Toca aí 3 irmãos e diga: a hora da partida está chegando. Diga para ele: vai passar. A dor vai passar, a tristeza vai passar, o problema vai passar. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora de ser substituída a distância pela intimidade.
Está chegando a hora que nós vamos ver além do véu. Está chegando a hora que nós, diz a Bíblia, veremos Ele como Ele é, disse o apóstolo João. Será que João estava mentindo? João diz assim: nós o veremos assim como Ele é. Aleluia, nós vamos ver, é a palavra que diz. Aí os teólogos ficam se rasgando: nós vamos ver Deus, nós vamos ver Deus. Deus é uma glória imensa que ninguém tem condições de ver Ele. Mas eu quero dizer para você que a palavra diz que o homem que vê Deus na sua limitação humana morre, a não ser a teofania, a parte da revelação que Deus nos dá, a condição de vê-lo. Mas eu quero dizer que quando nós estivermos lá, nós não estaremos em parte não, nós não estaremos em parte não, nós estaremos em vida plena, nós teremos intimidade com Ele, nós vamos conversar com Ele, nós estaremos nele de uma forma íntima. Eu quero dizer para a igreja: te alegra, porque esta hora é a chegada, esta hora é chegada. Por isso que quando um crente morre, a gente diz: ele não morreu, como diz o apóstolo Paulo, no aspecto do que significa a vida, ele passou a viver uma vida plena, porque a vida aqui é em parte. Então, se a morte me leva para mais perto de Deus, eu deixei de viver a vida em parte e passei a viver a vida plena. Santo Agostinho defendia isso, Martinho Lutero defendia isso. Ele mostrava que tudo aquilo que nos leva para mais perto de Deus, tudo aquilo que nos leva para uma vida plena, é uma vida mais íntima. É por isso que quando perturbavam Paulo dizia assim: olha, eu não sei o que escolher, por causa de alguns aqui que diz que precisa de mim. Tem hora que eu acho que eu preciso ficar mais um pouquinho na terra, mas tem hora que eu digo assim: Senhor, eu gostaria de estar mais perto do Senhor, eu gostaria de partir agora. Sabe o que é isso? É compreender vida plena, é compreender o Jesus que você serve. Em qualquer momento você estará com Jesus, e Jesus estará com você eternamente. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Passará. Aí uma outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que tanto Deus quanto o homem vai entrar num estágio eterno, num período eterno. Ora, período eterno, quando a gente diz assim, período eterno, é que não tem fim. Deus e o homem vai estar num período eterno de descanso. O homem, ou seja, Deus vai dizer assim: olha, resolvi definitivamente o problema da humanidade. Depois do juízo final vem o capítulo de número 21. Quem aprontou vai para o inferno de uma vez. Tua eternidade agora, meu filho, é com sofrimento. E quem ouviu a palavra, quem seguiu a palavra, agora vem. Tu vais estar no novo céus, na nova terra. Tu vais estar adorando ao Senhor para sempre. Aí o Senhor diz assim: olha, eu resolvi definitivamente, eu não desisti do homem. O homem se afastou de mim, o homem pecou, o homem virou as costas para mim, mas eu desci dos céus, tomei a forma do homem, eu morri na cruz por causa do homem, o meu filho ressuscitou, e agora eu resolvi definitivamente o problema do homem. Aí a Bíblia vai dizer que Deus estará no descanso eterno, ou seja, o homem não vai dar mais problema para mim, porque eu resolvi o problema definitivamente do homem. É promessa de Deus. Quem está seguro nesta promessa, dá uma glória a Deus bem forte. E quais os aspectos desta promessa? Primeiro, não haverá mais morte. Diga: não haverá mais morte. Olha para o teu irmão e diga: você tem medo da morte? Diga para ele: você tem medo da morte? Às vezes a gente quer ter a coragem de Paulo, né? Mas lá no fundinho do coração todo mundo tem um medinho da morte, não? A morte é mal, a morte é traiçoeira, a morte não escolhe porta para bater,
A morte não respeita cabelo branco e nem respeita a criança que nasceu hoje no hospital. A morte é um inimigo terrível, disse Paulo, é o último inimigo a ser vencido. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo já venceu a morte, pisou na cabeça de Satanás, para que nós também venceremos de uma forma definitivamente a morte. E aí o apóstolo João diz: e não haverá mais morte. Ou seja, capítulo anterior, a ressurreição geral, a igreja glorificada, aqueles que ressuscitaram para a condenação eterna, e agora a morte jamais não existirá. Deixa eu dizer umas coisas aqui para concluir. A ressurreição geral aniquilará definitivamente a morte. João está dizendo assim: eu procurei um cemitério na cidade pela qual o Senhor me levou, e eu não vi um cemitério. Nesta cidade ninguém cavava sepultura. Eu não vi ninguém fazendo cerimonial, e nem vi ninguém conduzindo pessoas para serem sepultadas. Eu não vi sepultura nesta cidade. João, ele vai mostrar, irmãos, aleluia, que esta morte não mais existirá. A morte será definitivamente aniquilada. A morte que bate na porta do nosso familiar, a morte que tira os nossos entes queridos do nosso convívio. Se a gente se lembrar aqui de algumas pessoas que passaram pelos 67 anos desse vosso no deserto, né? A gente vai lembrar de cada pessoa amada, cada pessoa, mas fulana faz uma falta. Ah, mas fulana faz uma falta. Quando a gente lembra, não vem um momento, não vem um sentimento de chorar, né? Mas é o choro da saudade. Mas o Senhor está dizendo, irmãos, que um dia isso vai acabar. Não vai mais ter separação, quem estar aqui, quem vai estar lá. Ou seja, esse véu vai ser quebrado, essa barreira vai ser quebrada. Essa barreira que a morte levanta, que a morte divide, que a morte machuca, que a morte maltrata, o Senhor diz: vai acabar, porque eu farei nova todas as coisas. Oh, aleluia! Quantos componentes do voz? Lá não vai ter voz no deserto, também não vai ter conjunto como tem aqui. Mas tem uma coisa: os componentes fiéis do voz no deserto vocês vão encontrar lá. E vocês saberão que eles cantaram aqui no Voz no Deserto, e nós celebraremos o Senhor para sempre. Se você entende isso, abra a boca, dê glória, celebre. Ourabaia, Xuriandará. Levanta a mão para adorar o Senhor. O Senhor está consolando, o Senhor está alegrando, o Senhor está fortalecendo nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. A morte que maltrata os nossos familiares, a morte que é comum a todo mundo. Quando a gente nasce já sabendo de uma única certeza: é que a gente nasceu e vai morrer, né? Se você tiver o privilégio de estar aqui pré-pronto, né? E a graça de no dia do arrebatamento de Jesus você estiver vivo, então você não passará pela morte. Só quem não passará pela morte é a geração do arrebatamento. Fora a geração do arrebatamento e fora Enoque e Elias, fora Enoque, fora Elias e fora a geração do arrebatamento, o resto, todo mundo vai passar pela morte. É a certeza que a gente tem. Mas essa certeza de morte, essa certeza que a gente convive com ela, a Bíblia diz que ela não vai mais existir. Porque é ruim você conviver sabendo que amanhã você vai ter os seus dias findados. E o apóstolo João diz: olha, a morte deixará de existir. A morte que leva amigos, a morte que leva bons, que leva ruins, a morte que leva pessoas úteis,
Tem pessoas que vão dizer assim: tomara que o Senhor tivesse levado mais antes, que é aquele crente bem problemático, né? Que quando eu parto, tem gente até que se alegra, mas Jesus já devia ter levado, porque só dava trabalho. Mas tem pessoas que a morte também leva, pessoas boas, mas rapaz, uma irmã abençoada, orava por mim, visitava, um amor de pessoa, um carinho tão amado, e Jesus levou a irmã. Jesus não podia deixá-la aqui mais tempo. Meu irmão, porque a morte leva a gente boa, leva a gente de ruim também, leva a gente que trabalha, mas leva a gente que dá trabalho. Mas a Bíblia diz que esta morte, ela vai deixar de existir. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, dá um glória bem forte para Jesus. Então, irmãos, isso vai acabar. Por quê? Porque nós estaremos em vida plena. O apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, não sabemos como haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e como Ele é, nós o veremos. Diz o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo olha aqui para mim, ele diz assim: porque o corpo mortal se revestirá da imortalidade. Aí alguém diz assim: pastor, é espírito eterno ou corpo glorificado? A palavra diz que nós teremos um corpo. Nós teremos um corpo visível. Nós teremos um corpo glorificado. Nós teremos um corpo eterno. Aleluia, glória ao Senhor, irmãos. Está chegando essa hora. É melhor do que o culto na igreja pentecostal. Está diante do Senhor para sempre. Quem pode adorar o Senhor dos Exércitos? Aleluia. Não tem nada aqui na terra melhor do que os céus. Nada pode comparar. Há uma filosofia que vai aos extremos e diz assim: o céu é a gente fazê-lo aqui na terra. É claro, a Bíblia diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O crente pode trazer parte dos céus na convivência da terra, mas o crente não pode trazer a plenitude dos céus à terra, porque aqui, por mais que seja bom, rapaz, eu tenho uma casa que é um céu na terra. Olhe, a festa foi um céu na terra, mas não é pleno, não é o céu pleno. Então não tem Assembleia de Deus, não tem pentecostal, não tem batista, não tem presbiteriana, não tem o melhor culto que alguém pode cultuar nesta face da terra. Não há de se comparar. Aquele culto que nós vamos estar lá, vai estar Abraão, vai estar Davi, vai estar José, vai estar Pedro, Paulo vai estar lá, dizendo: foi a graça, foi a graça. Foi a graça que nos trouxe até aqui. Os céus. Aqui a gente fica competindo, né? O meu culto é melhor do que o teu. A Assembleia de Deus diz: o meu culto é melhor do que o da pentecostal. Aí a pentecostal diz assim: eu tenho um culto melhor do que os assembleanos. Aí os batistas dizem: nosso culto é melhor do que os pentecostais. Aqui a gente fica medindo quem tem um culto melhor, né? Aí os grupos dizem assim: a minha festa foi melhor, teve mais céus. Aí o outro grupo faz a festa na outra semana e diz: olha, tu viste a temperatura da minha festa, teve mais céus do que na tua festa. Mas lá no céu não vai ter isso, meu filho. A glória de Deus encherá de uma forma plena. E Kamanaia, Shuriandarabaná. Lá será uma glória plena. Aleluia. Um dia eu vi uma heresia no ciclo de oração, porque ciclo de oração é lugar de revelação de Deus, mas também é lugar que sai cada heresia, viu? Chega tanta gente com revelada e diz assim: irmão, eu tive uma revelação dos céus, e eu vi a placa da minha igreja que estava lá nos céus. Lá não tem placa.
A Bíblia diz que é a Assembleia de todos os santos, fiéis de todas as épocas, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que tem palma nas suas mãos, e que dirá a ele, o Cordeiro de Deus, que esteve morto, mas reviveu, que abriu o livro e os seus 7 selos. Ele é digno de receber a honra, ele é digno de receber a glória. O Senhor dos Exércitos. É assim que vai ser nos céus. Diga glória a Deus. Diga, não haverá mais morte. Olha para o teu irmão, diga, você tem medo da morte, meu irmão? Diga para ele, fala a verdade. Você tem medo ou não tem? Mas se prepare, porque vai chegar o momento que não vai ter mais morte. Aleluia! Quem espera Jesus, diga, eu espero. Diga, ora bem, Senhor Jesus. Está chegando esta hora. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. 2, não haverá mais tristeza. Olha para o teu irmão e diga, não haverá mais tristeza. Alguém disse para mim assim, eu fui ser crente para nunca mais ficar triste. E quando eu fui crente, aí é que a perseguição se levantou. Porque a nossa alegria não consiste nas coisas desta vida. Aqui, irmãos, a gente convive com as tristezas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? O crente fica triste? A gente pode ser hipócrita e dizer que a gente nunca fica triste? É ser mentiroso, né? Os apóstolos tiveram um momento de tristeza. Teve tanto momento de tristeza que Jesus disse assim, vai chegar um momento que a vossa tristeza se converterá em alegria. Elias foi top, sim ou não? Viu um cabra mais macho do que Elias, profeta ousado, cabra macho. Olha, Senhor, desça fogo dos céus agora e acabe com a raça desses 50 homens aí. O fogo descia, matava. Mas o profeta ficou tão triste com a mulher que se levantou para persegui-lo, que ele chegou na caverna e disse, aqui eu não saio. O Senhor me abandonou, o povo me abandonou, eu estou aqui só. Aí Deus disse, Elias, eu estou contigo e eu ainda tenho reservado 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então o profeta era cheio, era. Porque às vezes a gente cria uma ideia, sabe o quê? Que a irmã Vaso, que o pastor, que o presbítero não pode revelar tristeza. É como se ele fosse uma máquina. E Deus não usa máquinas, Deus usa seres humanos. E quando você estiver triste, diga que está triste mesmo. Não esconda a ferida, porque quando você esconde a ferida, fica mais difícil de sarar. Quando estiver doendo, diga, está doendo e está doendo aqui. Porque nós convivemos com essa dor, com essa tristeza. Tristezas que são provocadas por amigos. Quem nunca se decepcionou com um amigo? Quem nunca foi apunhalado pelas costas por um amigo? E você diz assim, mas rapaz, eu fiquei tão triste com fulano. Amigos que geram tristeza, decepções que geram tristeza, sim ou não? Alguém já teve alguma decepção aqui? Já teve alguma decepção? Ou você é um anjo? Não teve nunca nenhuma decepção? Eu já tive assim, ó. Todo mês eu tenho uma. E quanto maior a função, mais decepção você tem. E quanto maior o número de pessoas que você cuida, maior são as decepções. Eu já tive tanta que eu já fico esperando a do dia seguinte. Perseguição. Alguém aqui nunca foi perseguido? Nunca foi perseguido, irmão? A Bíblia diz que sabe onde é que começa a perseguição? Em casa. Os mais perto. Perseguição traz tristeza, sim ou não? Perseguição, mas meu Deus, o que é que eu fico? Fulano quer? Eu acho que ele ia dizer assim, o que é que essa mulher miserável, diabólica, por que é que ela quer me matar? Eu acho que ele ficava com essa conversa com ele mesmo, né? Que às vezes a gente conversa com a gente mesmo, parece que é meio doido, né? Mas a gente conversa, mas meu Deus, por que isso? Por que isso? Elias ele vivia com essa perseguição. Olha, preocupação traz tristeza, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Traz.
tristezas por causa dos nossos pecados. Você sabe qual foi a maior tristeza que Davi sentiu? Não foi Saul que se levantou para matá-lo, não foi os exércitos que se levantavam contra ele. A maior tristeza de Saul, que levou ele para um buraco, que passou um processo para sair do buraco, foi o pecado do adultério que ele cometeu com Betseba. Lá aonde ele deveria ter ido para a batalha, ele foi desejar a mulher do seu amigo, do melhor amigo dele. E Davi entrou numa profunda tristeza, que ele disse assim, ó: Senhor, dai-me de volta a alegria, porque eu não tenho mais alegria para viver. Pecado traz tristeza. Tristeza, irmãos, porque não amamos a Deus como deveríamos amar. Tristeza porque nós somos infiéis. Porque quando a gente analisa a nossa própria vida, a gente diz assim: mas eu poderia ter feito mais e não fiz. E aí vem o que? Tristeza. Tristeza por causa do sofrimento. Desde que o pecado entrou no mundo, até hoje o homem sofre e vai sofrer até o juízo final. E a igreja, o sofrimento acaba no arrebatamento da igreja. As nações sofrem, a igreja sofre, as pessoas nas ruas sofrem, sofrem na cidade, sofrem no campo, sofrem nos hospitais. Em todo canto tem pessoas sofrendo, sim ou não? Tem um evangelho aí dizendo assim: venha para cá, porque o sofrimento vai acabar. Vá nessa onda desse evangelho, é evangelho de chupeta, que anima você para resolver o seu problema imediato. Amanhã você tem que lidar com a realidade. O evangelho que ele sustenta, que produz raiz, é aquele que diz assim: olha, nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nem os anjos, nem as potestades, nada poderá me afastar do amor de Deus. Este é o evangelho que sustenta. Esteja preparado para sofrer, mas para permanecer firme. Aleluia. Essas coisas trazem tristeza. Todo dia a gente tem que enfrentar uma nova tristeza. Mas a promessa de Deus é essa: a tristeza vai acabar. Dá um sorriso para o teu irmão e diga: a tristeza vai acabar. Se alguma coisa está lhe gerando tristeza, a palavra de Deus nesta noite é esta: a tristeza vai acabar. Eu estou sentindo a unção gloriosa do Senhor aqui nesta noite. Esta noite é noite de consolo. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória para o Senhor? A tristeza vai se acabar. Às vezes quando você vê uma pessoa triste, você às vezes quer ficar triste também, né? Porque a tristeza de alguém passa para nós, porque nós temos uma coisa chamada empatia. Mas a Bíblia diz que a tristeza vai se acabar. Quando a Bíblia diz que as lágrimas vão cessar, é que ela está dizendo assim: lá ninguém vai chorar mais. As lágrimas vão acabar, nos olhos não chegará mais lágrimas. Não haverá mais lugar para ela. Diga: lá não haverá mais clamor. Diga mais forte, diga: lá não haverá mais clamor. Você sabe o que significa a palavra clamor? Eu estava fazendo a pesquisa hoje à tarde. Clamor significa um grito com tumulto. Senhor! Com grande desespero, com uma dor forte. Isso é clamor. É clamar, é falar alto, de forma tumultuosa. E sabe por que é que a gente clama? E a Bíblia manda a gente clamar? Porque a gente precisa. Mas a palavra de Deus diz que a gente vai orar para quem mais lá na eternidade? Se aquele para quem a gente ora enquanto está aqui vai estar conosco, e nós estaremos em vida plena. João Batista disse assim: Senhor, os discípulos de João Batista disse: por que os discípulos teus não jejuam?
Aí Jesus diz assim: para que eles enjoarem e orar? Se eu, noivo, estou com ele, mas chegará dia que eu estarei ausente deles, fisicamente falando, e eles vão precisar orar e clamar. E nós não vamos precisar mais de clamar lá nos céus, irmãos. É uma coisa que nós não vamos fazer no céu. Cantar a gente vai, aprenda isso que é teologia, viu? Cantar a gente vai cantar no céu, celebrar a gente vai cantar, mas clamar, pedir, a gente não vai pedir mais, porque a gente vai deixar de ser necessitado. Aqui na terra nós somos pobres necessitados, e o Senhor tira do monturo e coloca para sentar em cadeira de príncipe. Mas nos céus não haverá necessitados. Por isso que no céu não vai se orar, porque nós já estaremos vivendo em vida plena. A necessidade de oração é porque nós temos uma necessidade de Deus aqui, que nós não temos de forma plena. Você sabia disso? Se não sabia, aprenda. E para concluir, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Pandemia da gripe espanhola, me parece que foi 33 milhões, numa época do desenvolvimento científico fraco, ceifou 30 e poucos milhões de habitantes. Pandemia da Covid, depois da espanhola teve várias outras, não foi? Me parece que já vamos na carreira de 6 pandemias mundiais, se eu não estou equivocado. Mas hoje convivemos há 2 anos atrás com a pandemia da Covid. Eu não estou equivocado no número, mas me parece que terminou, que não terminou ainda, mas já estava, me parece que 7 milhões, não foi assim? Mais ou menos isso? Ceifou a pandemia 7 milhões de pessoas. Por quê? Porque são doenças que surgem a cada instante. Mas lá não vai ter pandemia, não entra vírus, não entra bactéria, nada daqui entrará lá. Só quem vai entrar lá daqui são os salvos. E não vai entrar com o mesmo corpo, vai entrar com o corpo glorificado. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Lá não haverá doenças mentais, remorso. Lá não haverá sentimento pela mal conduta de alguém. Lá não haverá, irmãos, hospitais. Lá não haverá cirurgias. Lá não haverá doenças incuráveis. Ei, muitos choram aqui, mas lá nós nos encontraremos de forma que não haverá mais lugar para a lágrima, porque a origem que gera as lágrimas serão aniquiladas. Que Deus abençoe a igreja. Festa está boa, mas melhor é nos céus. E Paulo diz assim: eu queria ir logo, né? Eu acredito que todo mundo quer chegar para viver esta vida plena. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Fica de pé, vamos orar ao Senhor.